Oi, gente, mais um Ruda Analisa e nós vamos estar falando de uma questão que é o lado escuro da educação. Eu quero aproveitar para fazer aqui uma parada para explicar o seguinte: se vocês começarem a ver que está saindo fumaça aqui do meu lado, é porque colocaram uma luz dizendo que eu tinha um lado escuro. Eu já expliquei que eu tenho mesmo um lado escuro, Igual Star Wars, mas eles não acreditaram. então vamos começar mais um Ruda Analisa com o lado escuro pegando fogo. Gente, antes de mais nada, divulguem o link desse Ruda Analisa. Se você gostar ou não gostar, não importa. O importa é que você divulgue. Entre nos nossos canais, além desse que você está vendo, a gente tem no Instagram, nós temos no Spotify, nós temos no YouTube. E se inscreva, isso é super importante. Eu já disse em vários Ruda Analisa que nós queremos chegar em 2 milhões de inscritos até o final do ano. Nós ainda estamos um pouco longe, mas a gente tem fé. E aí você divulga ao máximo, coloca lá o clique no sininho para receber notificação, faz o que você quiser. Bom, dito isso, hoje nós vamos falar sobre o PNE. O que é o PNE? O PNE é o Plano Nacional de Educação. É um plano que está inscrito nas principais leis, da educação brasileira e que, por incrível que pareça, é uma lei também. O Plano Nacional de Educação é um plano decenal. Para quem há muito tempo não vai para a escola, decenal quer dizer 10 anos, né. Então, o Plano Nacional de Educação é um plano que ele elabora as metas e os grandes objetivos da educação brasileira inteira, em tudo que você pode pensar de educação, para os próximos 10 anos. O último plano, de educação, que seria o terceiro, ele terminou no ano passado. Mas ocorre que 90% das metas definidas para a década não foram atingidas. Tem um pouco a ver, sem dúvida nenhuma, com a pandemia, que paralisou, durante 2 anos praticamente, todos os processos e investimentos de educação. Foi tudo para empresário que vendeu o pacote de ensino remoto, né, pra inclusive redes públicas. Foi aí que as fundações empresariais ganharam muito espaço, inclusive em governos progressistas, infelizmente, como se ensino remoto fosse a saída de fato para a educação, né. E de qualquer maneira, nós também tivemos negligência dos gestores da área de educação, não estou falando de gestão escolar, hein, que de fato vem atrasando cada vez mais a educação brasileira e se baseando nas concepções e metodologias norte-americanas que, segundo os próprios Estados Unidos, têm a pior educação básica da América. Eles mesmos falam isso, né, através de documentos. Mas a gente gosta de copiar, né. Bom, felizmente, pelo menos aqui no Brasil, a gente ainda não copiou o cabelo do Trump, porque seria horrível a gente andar na rua e ficar vendo. Bom, eu estou mudando de assunto. O fato é que o PNE é, portanto, uma lei, e se é uma lei nacional, ela é votada no Congresso. O Congresso é a soma da Câmara de Deputados com o Senado, e essa lei ela está sendo já discutida numa espécie de comissão mista que envolve, portanto, o Senado e a Câmara, lá em Brasília. Nesse momento, muitos empresários estão se articulando e colocando dinheiro. Há informações, inclusive, de uma dinheirama, que eu nem vou citar aqui porque não há prova, mas é muito dinheiro, em que os empresários estão começando a articular lobbies sobre os parlamentares para passar os interesses deles. Eu vou falar daqui a pouco quais são os interesses deles. Mas o fato é que nós já tivemos outros PNEs e sempre houve algum tipo de boicote. Ou houve corte de elaborações feitas pela Conferência Nacional de Educação, a CONAE, como no governo Fernando Henrique, ou houve aquele corte lá do gasto, do teto, né, de gasto primário durante o governo Temer. O fato é que toda vez que a gente elabora, envolvendo o país inteiro, um PNE, logo em seguida vem algum presidente da república para cortar as asinhas de todo mundo que queria uma educação melhor para o seu filho, para o seu neto, ou para você mesmo, né, e portanto para o país. É importante a gente, entender que esse PNE, ele é organizado em grandes temas e metas. Nesse ano,
São 7 grandes metas que nós vamos estar debatendo. É importante a gente entender que antes de entrar no Congresso, as bases do PNE, como eu já falei aqui rapidamente, são discutidas em conferências municipais, depois conferências territoriais ou regionais, estaduais e a nacional. Em cada uma dessas conferências são eleitos delegados para a instância que vem logo a seguir, de uma base territorial maior. A conferência que deliberou sobre as metas e as grandes ações e projetos da educação a partir daqueles 7 eixos, a Conferência Nacional, ocorreu em janeiro do ano passado em Brasília e chama-se CONAI. Essa conferência teve uma participação gigantesca, mas os empresários decidiram dizer, e a extrema-direita, de que era carta marcada. Imagina, a gente tem 5.500 municípios no Brasil. Nós tivemos conferências em grande parte deles. Eles podiam ter participado, não participaram. Na verdade, participaram. Nós temos um registro que eles participaram, só que eles perderam na hora de passar as suas propostas, porque a maioria dos educadores do país não gosta das propostas dos empresários e muito menos da extrema-direita. Fazer o quê, não é? Mas aí eles não gostam muito de democracia, foi para o território, foi para o estado, foi para a Conferência Nacional, eles perderam em todos os lugares, eles tinham delegados dele, mas era em minoria, não passou nada. Então o que eles decidiram? Falar que essas deliberações do CONAI são tudo carta marcada, é tudo gente de esquerda, é um pessoal que gosta da foice e martelo, come criancinha no jantar, essas coisas todas que vocês já ouviram. E ainda por cima dão para a criança mamadeira, bom, nem vou entrar nisso. O fato é que esse pessoal tenta, como sempre, fazer aquelas discussões estranhas que a extrema-direita e os empresários fazem para tentar convencer, sei lá, um punhado de gente. Mas a questão deles não é convencer a população, porque eles não estão nem aí com a população brasileira. A questão deles é convencer os parlamentares que vão decidir sobre o PNE. Eu queria dizer, portanto, para vocês que no Brasil nós temos algumas leis que são fundamentais para a educação brasileira. E essa lei que define o Plano Nacional de Educação é uma das mais importantes. E a gente precisa estar muito atento do que vai ocorrer. Esse PNE do próximo período, que vai de 2025 a 2035, ele vai ser votado esse ano, foi prorrogado, portanto, o PNE que terminou no ano passado para dezembro de 2025. A partir daí, nós teremos uma definição que, de certa maneira, orienta o orçamento federal para a educação, mas ele delibera sobre algumas coisas muito importantes que eu passo a citar aqui para vocês. Primeira coisa, ele pode definir o Sistema Nacional de Educação. O que é o Sistema Nacional de Educação? É o SUS da educação. Vocês vão falar, mas não, e o que tem a ver o SUS? Olha, quando você tem algum sintoma de doença, você vai na UBS local, que é a porta de entrada. E na UBS local, se perceberem que o negócio é mais grave do que o atendimento na UBS, eles te mandam para um hospital que tem algumas especialidades ou algum atendimento de urgência. E assim vai. É um sistema integrado que você não, teoricamente, você não lota os hospitais se você tem um probleminha que você pode resolver na UBS, a não ser algumas áreas, como é o caso da saúde mental, que o CAPS sempre está de porta aberta. Então, assim, você está num sofrimento mental, ou alguém da tua família, você vai direto no CAPS, né? Você não sabe o que é CAPS, coloca aí na internet, né? Bom, mas de qualquer maneira, o que eu acho importante é a gente ter claro que esse sistema já está definido em algumas leis, mas até hoje a gente não deliberou. Então, embora a gente saiba que educação infantil fica na mão do município e também na iniciativa privada, com creches, né, e educação infantil mesmo, que ensino fundamental está mais ou menos na mão dos municípios, o ensino médio está mais ou menos no âmbito dos governos estaduais, né, que a universidade ou é particular, ou é federal, ou é estadual, vocês veem que é um pouco bagunçado, porque tem lugar no Brasil que o ensino médio está na mão do município. O SUS vai organizar melhor isso.
e pode também estruturar um pouquinho melhor o que é direito além do currículo que está na Base Nacional Comum Curricular, o que de fato é direito das famílias e dos alunos em relação à educação. É um sistema integrado que a gente começa a ter corresponsabilidade sobre a educação brasileira. Não fica essa assim, ah, eu sou particular, eu posso ensinar o que quer. Não, não pode não. Ele vai estar integrado. Então, essa é a primeira questão. Nós temos uma segunda questão que é muito importante, que é o financiamento. Há um debate importante no Brasil que vem desde uma discussão dos anos 90 sobre para onde vai o dinheiro público arrecadado no Brasil, se ele vai só para a educação pública ou se ele vai também para iniciativa particular da educação, mas vem desde a LDB de 90 e pouco, quando teve uma discussão no Congresso, o Darcy Ribeiro entrou atrás. Bom, tem um Rudá Analisa que eu falo sobre isso. Mas o fato é que volta o tema que eu queria destacar aqui, qual é o financiamento e para onde vai o dinheiro público. É engraçado, porque a iniciativa privada não tinha que discutir isso. Eles não falam que eles sabem fazer a melhor escola do mundo, a melhor faculdade do mundo, que é muito melhor do que a educação pública. Se eles são tão bons, por que eles precisam de dinheiro do Estado? Eles deviam vender, cobrar o que eles querem, todo mundo faria fila na entrada da faculdade e pagaria tudo para eles viverem felizes para sempre, igual nessas histórias infantis. Mas eles vêm para tomar dinheiro do Estado. Então a CONAI, que foi realizado no início do ano passado, ela decidiu que o dinheiro tem que ir só para a escola pública, não para a iniciativa privada. E aí tem uma briga danada. Tem um terceiro tema que eu gostaria de destacar aqui, além, obviamente, das metas. O que a gente quer atingir, qual a idade que a gente quer atingir para a alfabetização plena, qual é o percentual que nós queremos atingir nos próximos 10 anos de jovens na faculdade, qual o percentual de jovens em idade que tem que concluir ensino médio, que tem que estar no ensino médio, na creche. Além dessas deliberações, agora ganhou volume um tema central que a gente está vendo o tempo inteiro nas manchetes dos jornais, que é a gestão privada da escola pública. É muito importante a gente entender que o PNE pode bloquear essas iniciativas da extrema-direita que querem PPPs, parceria público-privada, para gerir as escolas, né? Porque tem um outro PPP na educação que chama-se Projeto Político Pedagógico. Não é esse projeto político pedagógico que eu estou falando. Sai. Eu estou falando da parceria público-privada. Parceria público-privada, na verdade, é uma parceria que é o seguinte, a gente, cidadão, entra com dinheiro e a iniciativa privada entra com o banco onde ele coloca o dinheiro da gente. Isso é parceria público-privada. O fato básico é o seguinte, o governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, acaba de anunciar que ele vai querer acelerar PPPs para gerir todas as escolas públicas ou a maioria que ele puder. A gente já teve experiências em Minas Gerais e em algumas cidades, como Betim, que fica do lado de Belo Horizonte, que privatizou todas as escolas e só teve escândalo. E nós, no Instituto Cultiva, fizemos até relatório por solicitação do Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino, o Sindiúte, de Minas. O fato é que não dá certo. Não dá certo porque o gestor escolar, ele tem pelo menos 3 dimensões do trabalho dele. Um é administrativo, cuidar dos professores, contratar, pedir e forçar concurso público, pensar em formação dos professores, pensar em equipamento e assim por diante. Tem uma dimensão que é pedagógica, é avaliar o que está ocorrendo, quais são as dificuldades dos alunos, se é preciso fazer uma adequação do projeto político-pedagógico, se ele precisa articular algum tipo de conhecimento novo, uma contratação nova e assim por diante. Avaliar se muda o sistema de avaliação, ou se muda o sistema, inclusive, de organização do tempo, se é ciclo ao invés de série, se é série ao invés de ciclo, se é a mistura dos dois, se ele tem um contraturno em algum programa e assim por diante. Mas tem uma terceira dimensão, que a iniciativa privada nem a pau faz isso, em nenhum lugar do Brasil, que é a liderança comunitária. O diretor de uma escola, o gestor, ele é responsável por articular os outros equipamentos públicos de atendimento da família e da criança. Imagina uma criança que sofre abuso sexual. Ou ele sofre abandono da família, ou ele vê os pais se degladiando em casa, ou ele não tem lugar para estudar, ou ele passa fome.
Esse diretor que está vendo esse aluno lá, o equipamento, a escola, é o equipamento público que mais atrai a família como um sistema de apoio. O gestor, ele tem que articular com o UBS local, saúde, né? Com o CRAS local, assistência social, com o conselho tutelar. A lei diz que se o gestor ficar sabendo que essa criança passa fome, apanha, sofre abuso, algum direito que não é garantido, ele é obrigado a chamar o conselho tutelar. Obrigado! Então, veja, essa liderança comunitária, a conversa com as famílias, saber o que está acontecendo no bairro, inclusive às vezes chamar a guarda municipal, chamar o Ministério Público, essa liderança, iniciativa privada e PPP, não resolve. Nós temos estudos sobre isso. Esse é o momento que a gente pode discutir no PNE desse ano. Então é muito importante que a gente acompanhe essa comissão mista e que a gente faça o nosso papel como cidadão, cobrando os nossos deputados, os nossos senadores, sobre aquilo que a gente quer que seja a educação brasileira. Porque dinheiro nós temos, mas o problema é que não chega na ponta, fica nos PPPs da vida. Aliás, tem essa história do IDEB que vocês sabem que virou moeda, né? Uma iniciativa privada que começa a gerir uma rede pública ou uma escola pública, ela ganha um bônus de dinheiro público se ela aumentar o IDEB. Então vocês imaginam o que eles fazem para poder ganhar mais dinheiro, não é? E a gente já falou aqui como que aumentar o IDEB não significa aumentar a autonomia ou a inteligência do aluno, significa às vezes memorização sem saber por quê para responder uma resposta considerada correta, né? Então, vocês veem quais são as confusões. Quem é que está disputando o PNE esse ano, no Congresso? São 4 forças. A primeira é o governo federal. O governo federal fez um documento, que nós vamos colocar o link do documento, vocês vão direto para o documento do governo, que inclusive foi a discussão feita em Brasília no ano passado durante a CONAI, com o primeiro bloco, que vai estar discutindo e enviando a proposta, porque é o governo que envia para o Congresso, a proposta de PNE é a do governo. O governo tem um lado muito próximo do que eu vou chamar de campo progressista, mas tem um outro muito próximo dos empresários. Então, o próximo bloco que eu vou citar aqui é o bloco progressista. Bom, quando a gente fala progressista, a gente está falando de gato, lagarto e às vezes até de abacaxi. É um bloco enorme e chama progressista porque ele envolve forças políticas e entidades que querem o progresso social. É daí que vem a palavra progressista, de progresso social. Progresso social não é só defender a existência, isso é proteção social. Progresso social é quando você melhora a condição de vida da pessoa ou a participação dela na vida política e social do país. Então, esse campo progressista vem se articulando ao redor do que foi deliberado na CONAI do ano passado, que agora você vai ver aí um link para você acessar o que foi decidido na CONAI do ano passado. A terceira força, eu já citei, são os empresários. O que os empresários querem? Eles querem governar as escolas, eles querem indicar secretários de educação e eles querem vender pacotes. A Fundação Lehman trouxe mais um objetivo deles, que é conectar as escolas à internet. O Musk também quer isso, né? Principalmente no norte. Aquele satélitezinho dele lá na Amazônia e tal. E ainda fala que ele é um bom sujeito, né? Porque se não tivesse, os indígenas estariam no silêncio, só usando fumaça para se comunicar. O fato é que nós temos uma quarta força, que são os extremistas, os fascistas, bolsonaristas. Esses, eles querem o homeschooling. O que é o homeschooling? O homeschooling é a educação feita em casa. Os Estados Unidos, que como eu disse, tem a pior educação básica da América, decidiram jogar ou liberar os pais para educarem seus filhos em casa. Se você olhar um pouco qualquer filme norte-americano que aparece como que é a vida em casa, vocês vão perceber que beleza que é o ensino dos pais aos seus filhos, né? Mas aí os brasileiros de extrema-direita querem a mesma coisa no Brasil. Eles dizem o quê? A educação tem que ser com os pais. E a escola, o que ela faz? Só instruir para o mercado de trabalho. Como se uma coisa não tivesse a ver com a outra, né? Mas o fato é que eles querem isso. E mais do que isso,
eles querem a eliminação de qualquer debate sobre a origem da vida, sobre o que é a vida, quais são as escolhas que a gente pode fazer, o que é moral, o que é religião, o que é ética, o que é política, o que é história, ou seja, o que a gente vai aprender? Talvez para que serve uma caixinha de fósforo, mas não pode acender o fósforo, porque a gente pode estar ensinando uma pessoa a ser terrorista. Então, eles não querem que ensine nada. Na verdade, eles querem dominar a formação. Quero lembrar para vocês que o Olavo de Carvalho tem um vídeo em que ele diz assim. Eu sou contrário à escola sem partido. E por quê? Porque ela diz que não pode fazer doutrinação na escola. Aí diz o Olavo. Eu sou contrário, eu acho que tem que doutrinar. Eu acho que a escola tem que formar pessoas de direita, com os valores da direita. Então vocês veem que esses extremistas, eles falam uma coisa, mas eles querem outra. E eles vão estar tentando articular suas bancadas para passar as ideias. Algumas delas, não sei se vocês perceberam, se encaixam com a visão dos empresários. Porque se eu tenho homeschooling, os empresários podem vender para os pais pacotinho de ensino remoto. Aí, pô, igual criança, não sei se vocês já viram, tem um monte de criança em restaurante que o pai coloca lá um negócio, ele fica lendo e aí para de chorar e fica vendo lá os bonequinhos e tal. Eles vão fazer isso mesmo. Coloca lá na mesa de jantar, bota lá umas aulinhas e tal, um robozinho e toca o barco. E os empresários ficam milionários e aí ficam gostando bastante desse pessoal de extrema direita que quer o homeschooling. Fique atento. E aqui eu quero fazer um destaque. Acompanhem o Cinesp. O Cinesp, não só o Cinesp, mas eu vou indicar aqui um. E aí vocês estão vendo o link para o site e o Instagram do Cinesp. O Cinesp é o sindicato dos gestores das escolas municipais da cidade de São Paulo. Essa cidade que está sendo atacada pelo Ricardo Nunes, fazendo intervenção para excluir diretores das escolas municipais que têm o mais baixo IDEB, achando que a culpa é do gestor. Ele quer colocar a iniciativa privada lá. É uma ponta de lança para a privatização da educação brasileira. Pois bem, o Cinesp vem realizando eventos, discussões sobre o PNE, criando uma comissão de acompanhamento, estão em Brasília o tempo inteiro. Tem gente até achando que a sede é em Brasília, mas não é, é porque eles estão lá discutindo já o PNE, a sede é em São Paulo mesmo. E eles estão em todas as escolas municipais, eles estão junto às delegacias regionais de ensino da cidade de São Paulo. Acompanhem o site do Cinesp e valorizem essa discussão, porque nós, pais, avós e nós que estudamos, precisamos estar atentos ao ataque que a educação pública está sofrendo. E de lambuja, acompanhe a gente também, porque vocês estão vendo que a gente fala sobre isso. Bom, gente, se você gostou desse programa, divulgue para todo mundo que você tiver. Se você for na feira hoje comprar banana e tal, aproveita e fala pro cara da banca, ó, você tem filho? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, manda para ele, fala para ele mandar para os outros. Inclusive pode falar para ele, ó, se você mandar para 10 pessoas, eu compro o dobro que eu ia comprar na tua banquinha e tal. É um jeito, vamos dizer assim, é uma espécie de corrupção do bem, né? Vamos dizer assim. Manda para o seu vizinho, manda para todo mundo, entre nos nossos canais, no Spotify, no YouTube, no Instagram, e se inscreva, clica no sininho para receber notificação e manda pergunta, gente, manda pergunta. A gente está começando a receber um monte de perguntas sobre educação, estamos muito felizes sobre isso. Antigamente a gente só recebia questões sobre política, depois começou o futebol, como cortar o cabelo e tal, agora começou a educação. A gente está muito contente, mande pergunta, porque lá naquele outro programa que a gente faz, também gratuito, que é o Fala Rodar, a gente responde, tá bom? Então tá, um beijo e acompanhe o PNE. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.